Olá! Se você investe sem saber o que está fazendo, você pode estar jogando dinheiro fora. Eu já passei por isso e hoje vou te mostrar como evitar esse erro. Tem medo de perder seu dinheiro seguindo dicas de terceiros? Pois é, eu também tive esse medo no começo. E detalhe, hein? Fiz pior. Fui sair copiando carteiras de youtubers famosos sem saber direito o que eu estava fazendo. Quer saber se eu perdi dinheiro? Pois é, dei muita sorte, sabe? Acabei empatando em vez de perder. Mas o que me fez continuar nesse mundo de investidores? Para saber disso, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar o caminho entre as pedras. E dessa forma, você vai saber no que investir, como investir e quando investir. Espero ter te deixado curioso, hein? Meu nome é Edmundo e você está na Roda da Fortuna Oficial. Pois é, eu também já fui um completo leigo em investimentos. Comprei o que não devia, vendi na hora errada, fiz inúmeras burradas, mas não posso reclamar, pois adquiri algo muito importante para mim e para minha família: conhecimento. E isso, meu amigo, não tem preço. Hoje, sei o que fazer para comprar ações, onde comprar, quando comprar, aproveitar o mercado ao máximo. Quer saber como que eu faço isso? É bem simples, gente. Estudando economia, política interna e externa, me atualizando com o que ocorre no Brasil e no mundo, fora ler livros muito importantes que realmente ajudam. Posso citar vários entre eles: Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Samuel Clason, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, O Jeito Warren Buffett de Investir, O Jeito Peter Lynch de Investir, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Todos são livros maravilhosos. E ainda tem o Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Esse livro não é sobre ações, mas é um show de aprendizagem, pois dele você aprenderá a se apropriar de qualquer conteúdo de qualquer livro, pelo menos 90%. Muito bom mesmo. Realmente é um show de livro. Mas vamos ao que interessa, né? Aprender a investir. Bom, você já deve saber que para começar a investir, antes de você sair comprando umas coisas como um louco por aí, é necessário primeiro entender o seu perfil de investidor. Beleza? Saber o seu perfil de investidor pode fazer toda a diferença para ter bons resultados e evitar prejuízos. Vamos lá então? Vamos começar então o que é o perfil de investidor, né? Pois é, temos que saber isso aí, senão corremos muitos riscos, né? E o nosso negócio é não correr risco. Que cada pessoa tem uma tolerância ao risco ao investir. Pensa assim num parque de diversões. Algumas pessoas preferem ir na roda gigante, que é segura, previsível, tranquilinha, né? Outras já vão na montanha russa, que é emocionante, arriscada, é adrenalina pura. Pois é. Portanto, quando a gente se fala de ações, é a mesma coisa. Não existe um perfil certo ou um perfil errado. Existe o seu perfil. Vamos lá então. Os três perfis principais, que é comumente falado por aí, é o perfil conservador, moderado e o arrojado. Vamos explorar cada um deles para a gente ver o que acontece? É melhor, né? Assim você vai entender aonde você se classifica. E é muito importante você se classificar, tá? Para você não ter desespero e ter um infarto aí. Antes de começarmos, me diz aí, qual é o perfil que você acha que você é? E no final do vídeo, me diga se ainda considera ser o mesmo tipo de investidor ou se esse vídeo vai mudar a sua opinião. Vamos lá? Deixe nos comentários aí se você é arrojado, conservador, moderado, tá? Eu quero saber isso aí. E assim eu posso trazer mais vídeos interessantes para o seu perfil, ok? Vamos lá então. Perfil do investidor conservador. Esse tipo é para aquelas pessoas que buscam segurança e estabilidade sem correr riscos. Para esse investidor, a preferência por renda fixa é praticamente unânime, pois assim ele evita as oscilações do mercado. Okay? Para esse perfil, o investidor quer saber exatamente onde está guardando o dinheiro e como ele vai crescer. Fazem parte desse tipo de perfil os investimentos em tesouro direto, principalmente tesouro Selic, que é mais seguro e acompanha a taxa de juros. Mas ainda temos CDBs e RDBs, que oferecem um retorno previsível.
que é a caixinha do Nubank, pouquinho do Inter. Tem os fundos de renda fixa, fundos que investem majoritariamente em títulos de baixo risco. E, além de tudo, temos ainda a poupança, que de longe é o pior tipo de investimento que você pode fazer, a não ser deixar o dinheiro parado na conta corrente, né? Quais são as vantagens desses tipos de investimento? Segurança, previsibilidade e menor risco de perdas. Porém, sempre tem um porém, né? Tem como as desvantagens rentabilidade geralmente menor e risco de perder poder de compra se a inflação for alta. Como assim, né? Bem simples, olha só. Você põe o dinheiro na poupança é 6% ao ano. Aí a inflação, segundo o IBGE, que não está dando para a gente levar muito a sério, diz que a inflação está em 4,5%. Mas é o que você vê quando você vai no supermercado. Quanto que subiu o preço do café? O ovo, que custava 30 centavos cada unidade, agora custa R$ 1. Pois é. Então, a poupança é 6%. É muito pouco. Você já pega um CDB, por exemplo, a caixinha do Nubank ou o porquinho do Inter, qualquer outras coisas que tem por aí em outros bancos, o que acontece? Você já está recebendo 13,15%. Olha só, durante a pandemia de Covid, no auge dela, nós tivemos o rendimento da Selic, né, que é o indicador para poder aumentar o preço da CDB, do RDB, 13,75%. No mundo de economia, estão comentando que vai chegar a 15% esse ano. 15% é muito mais que 13,75%. Se você deixar o seu dinheiro num CDB, no RDB, você vai estar ganhando 15%. Olha que maravilha. É um excelente rendimento. Não posso reclamar disso aí não, beleza? Então, se você deixar o seu dinheiro em uma poupança, pode ser que o valor que você vê lá, visualmente falando, é X, mas o poder de compra desse dinheiro é X menos alguma coisa. Aí você está no prejuízo. Quando você põe num CDB, no RDB, você consegue um lucrinho acima ou, no mínimo, empatar a grana, que já é um bom negócio. Okay? Se por acaso você se considera investidor conservador, comente aqui nos comentários, conservador. Quero saber, beleza? Vamos agora falar só um pouquinho sobre o investidor moderado. Esse investidor busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Para quem se enquadra nesse tipo de investidor, ele está disposto a correr um pouco mais de risco para tentar retornos maiores, mas sem correr riscos demasiados. É um pouco, tá? Pense num prato balanceado de atleta. Nem só de salada vive uma boa refeição. É preciso uma quantidade adequada de proteínas, carboidratos, gorduras, ok? Naturalmente, esse investidor faz a seguinte relação entre investimentos: de 40% a 60% em renda fixa, tesouro direto, CDBs e fundos conservadores, de 20% a 40% em fundos de investimento, fundos multimercado, que mesclam renda fixa e renda variável, de 10% a 20% em renda variável, ações ou fundos imobiliários, para aumentar a sua rentabilidade. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. É mais ou menos. É que é um percentual que mais ou menos o moderado usa, ok? Mas existem dezenas de modelos diferentes. Importante é que corra pouco risco. Quais são as vantagens desse estilo de investidor? Equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Isso é legal. Maior diversificação. Quanto mais você diversificar o seu dinheiro, mais protegido você está. Porém, ainda tem as desvantagens: risco moderado e necessidade de acompanhamento mais frequente do mercado. Olha só, quem é um investidor moderado, ele não tem muito tempo para se dedicar a ler relatórios, a estudar economia, a se inteirar de educação financeira. Então, assim, estar nessa situação, você está melhor do que ser um conservador, porque você tem maior rendimento, mas você não é muito tolerante à perda. Quando você investe a longo prazo em renda variável, corre o risco de você ter prejuízo. Lembre-se, esse prejuízo é calculado, mas nem todo mundo tem nervos de ferro para poder aguentar isso aí. Pois é, se você não tem, melhor não tentar, né? Primeiro amadurece o seu emocional para depois começar a investir em situações mais arriscadas. Se você não tiver essa maturidade, você vai fazer besteira, ok? Agora,
Se você se considera investidor moderado, comenta aqui nos comentários, moderado, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre o investidor arrojado. Vamos lá. O investidor arrojado busca rentabilidade máxima e aceita correr riscos elevados. Lembre-se, quem quer pegar as maiores ondas tem que estar disposto a tomar os maiores tombos, né? Vamos lá então. Para quem tem esse perfil, ele está disposto a ver oscilações a curto prazo para tentar ganhos expressivos no longo prazo. Esse tipo de investidor prefere ações, compra de participação em empresas, podendo ter alta valorização, mas também grandes quedas. Fundos imobiliários, FIIs, famosos, né, que investem em imóveis e pagam rendimentos periódicos, aliás, mensalmente. Tem os ETFs e os BDRs, para quem quer investir no mercado internacional e não conhece muito bem como funciona o mercado. Tem como vantagens maior potencial de ganhos a longo prazo e como desvantagens maior risco e necessidade de conhecimento sobre o mercado financeiro. Cuidado aqui. Algumas pessoas acreditam que investidor arrojado é só para milionários ou pessoas irresponsáveis. Se você é uma dessas pessoas que pensam assim, pois é, você não está só enganado, você está muito enganado. Entre os três tipos de investidores, o arrojado é aquele que mais estuda, que mais se informa e que não atribui a outras pessoas a responsabilidade de administrar o seu patrimônio. Dessa forma, diferente dos demais tipos de investidores, ele consegue blindar a carteira de investimentos de forma que, quando perde, se perde, está em torno de 2% da carteira. Imagina que você tem uma carteira com R$ 100 só com notas de R$ 1. Se você perder R$ 2, não vai ser o fim do mundo para você, não é? Agora, vamos dizer que um investidor aí perde 5 milhões, mas se 5 milhões é 2%, significa o quê? Que ele ainda tem 250 milhões para investir. Para nós é um dinheirão, para ele é pouco. Não é? Além do mais, se você for estudar sobre investimento a longo prazo, você vai descobrir que se você faz direito o seu serviço, né? Estuda as ações, estuda as empresas, você vai descobrir que a longo prazo é quase que impossível você perder. Por quê? Porque você escolheu boas ações, ações que já estão no mercado há muito tempo, ações de empresas que passaram por perrengues gigantescos, inflação absurda que teve aqui no Brasil, né? Então, se essas empresas aguentaram até agora, a chance de ela continuar aguentando é muito alta. E se você estuda a empresa, analisa o RI da empresa, analisa os dados dela, você escolhe boas ações que vão aguentar. Elas podem até estar em queda, mas é importante que você saiba que ao longo prazo ela cresce. Então, olha só, no momento que nós vivemos atualmente, o país está em crise. Independente de você ser de direita, de esquerda, de centro, de ponta cabeça, de Marte, não importa. O país está em crise, não tem como se negar isso. Para muitas pessoas, esse é um momento difícil pra caramba, porque se você tem empréstimos em banco, vocês têm dívidas, os juros é muito alto e você está sendo apertado. O preço da comida não para de crescer, o preço do combustível está alto. Mas aí, e se você empresta dinheiro? O investidor, o que ele está fazendo? Ele está emprestando dinheiro para o banco, quando você compra um CDB e um RDB, e o banco vai te pagar, ou você está emprestando dinheiro para uma empresa. Você pode emprestar dinheiro para uma Coca-Cola, para uma Bauducco, para a Microsoft, para a Amazon, para o Banco do Brasil. Isso é investir. Você se torna sócio e você recebe uma porcentagem proporcional ao que você investiu. Então, olha só que interessante. Se você investe R$ 10, você vai ganhar proporcionalmente R$ 10. Um outro investidor que investiu R$ 100 mil, ele vai ganhar proporcional aos R$ 100 mil. E numa época como essa, de crise, o que acontece? O preço das ações e dos fundos imobiliários estão caindo. Por quê? Porque os grandes investidores e os pequenos também, né, eles saem da renda variável e vão para a renda fixa, está pagando 13%, tem perspectiva de pagar 15%. Então, para eles é mais seguro. Só que quando ele faz isso, ele tira incentivo do mercado. Então acontece o quê? Começa a ter desemprego. A turma não investe, a empresa não consegue crescer, não é? E aí acontece, o preço das ações vão caindo. Agora imagina você,
Você pega uma ação que custa R$ 50, você compra uma por mês, e de repente ela passa a valer R$ 5. A mesma empresa, tudo igual, só que o preço dela é 5. E ela continua a mantém pagando os dividendos que ela pagava com 50. Olha quanto você está ganhando. Né? Você tem uma porcentagem em cima disso aí. Então olha só que louco. Se você comprava uma ação por mês de R$ 50, quando ela cai para R$ 5, você consegue comprar 10. Então imagina, se essa crise dura 1 ano, 2, 3, 5 anos, sei lá quanto vai durar, e você continua comprando, você vai fazer fortuna. Porque quando a ação voltar ao patamar que estava, você multiplicou por 10 o seu patrimônio. Ah, claro, agora é claro, né? Vai voltar, né? Eu tenho essa certeza? Tem. O mercado é cíclico. E detalhe, gente, os governos passam. Então, ó, o governo passa, o presidente sai daí, entra outro presidente, muda o ministro da economia, muda a política interna do país e externa do país, e aí as ações voltam a crescer. Sempre foi assim. Se você estudar o mercado brasileiro desde o começo, cara, você vê que sempre foi assim. Vai e volta. Então, quando você está numa época como essa, que é de queda, você consegue comprar ações com preço mais baixo. E essas ações, daqui 3, 4, 5 anos, vão voltar ao normal ou passar. Tem algumas formas que você aplica, do Benjamin Graham, por exemplo, ou do próprio Décio Bazin, que você vê empresas que têm potencial de rendimento acima de 100%. Imagina. É muito dinheiro. Só que tem um detalhe: se você não tem nervos para aguentar ver seu dinheiro desvalorizando, fica difícil para você. Tem gente que infarta. Por isso que é importante você saber qual que é o seu perfil. Porque as pessoas que são arrojadas, perder momentaneamente, para um período de 2, 3 anos recuperar. E olha só, quando a gente fala em ação, curto prazo vai de 0 a 5 anos. Médio prazo, de 5 a 10. Longo prazo, acima de 10. Então você não está investindo para hoje, para amanhã. Essa história que você vê em filme, vê em novela, que o cara investe hoje, daqui 2 semanas está milionário, é só em filme, é só em novela. Isso leva tempo. Você tem que construir devagar. Óbvio, se você tem muito dinheiro, você consegue construir rápido. Se você não tem muito dinheiro, como a maioria dos nossos brasileiros, você constrói devagar e sem problema. Você começa ganhando 50 centavos, 30 centavos, R$ 1, passa para R$ 3, vira R$ 100, daqui a pouco são R$ 500, daqui a pouco são R$ 1.000, daqui a pouco são R$ 5.000, e aí você está numa situação muito agradável, muito sossegada. Você não pode ficar contando com a previdência privada ou o INSS, que você for contar com isso aí, você vai passar fome. Não tem o que fazer. Tá? Então, você se blindar, você investir em ações de longo prazo é interessante, principalmente porque você pode blindar a sua carteira de investimento. Quando você blinda a sua carteira de investimento, o que acontece? Você pode até ter perda, mas você tem uma situação que está tão bem distribuída as suas ações em empresas certas, em setores corretos, que você perdeu aqui, mas você ganha mais ali. Aí você recupera o que você perdeu, e recupera rápido. Depende de quanto você tem investido. Ok? Então lembre-se, é preciso que você se identifique com qual estilo de investidor que você é, tá? Para não fazer besteira. Se você nunca investiu, comece pelo conservador e vá testando aos poucos para entender o seu nível de tolerância ao risco. Juntamente com isso, vá adquirindo conhecimento para não ficar nas mãos de investidoras, que muitas têm compromissos com as empresas e não com o investidor. É triste falar isso? É, mas acontece, tá? Claro que não são todas, mas tem algumas que o negócio é bem difícil, tá? Se você for seguir à risca as recomendações, pode ser que você venha a perder dinheiro e o seu consolo será um lenço. Pois é, pessoas. Agora me diz, esse vídeo mudou sua ideia de perfil de investidor? Qual que é o seu perfil atual de investidor? Deixe nos comentários que eu quero saber. E se esse assunto te interessa, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas. Assim, eu consigo trazer conteúdos mais interessantes para você, para o seu perfil e para o perfil dos seus amigos. Legal, né? Bom, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Fui!